Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Meu povo, muita atenção que a partir de agora ela vai hablar. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é a poeta, atriz, escritora, slammer brasileira Luísa Romão, que olha só, está com peça nova na praça. Nadine, que é inspirado num livro que ela própria escreveu, foi premiado em 2022 e agora retorna como espetáculo que já estreou no Sesc Belenzinho. Temos mais uma data nesse final de semana, depois a gente respira e volta mais uma vez para o palco de São Paulo. Eu tenho certeza que é apenas a primeira temporada de muitas Brasil afora. Vamos falar sobre isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, Luísa. Que bom mais uma vez conversar contigo, mais uma vez aqui no Brasil de Fato. Obrigado pela disponibilidade, viu? Ô Lucas, eu que agradeço a abertura para falar um pouquinho desse trabalho novo e aproveito para saudar todo mundo que está escutando a gente. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. A alegria é toda nossa, Luísa. Vamos falar um pouquinho então dessa peça. Eu já conheço o texto, eu vou ser sincero que eu conheço o texto, mas eu ainda não tive o prazer, não consegui ir na estreia, mas já estou mais do que programado para ir nessa segunda data, que acontece agora, sábado e domingo. A gente já faz o serviço direitinho para todo mundo que quiser comparecer, embora também imagine que a essa altura os ingressos estão, né, se esvaindo, mas sempre vale a pena bater porque o Sesc é esse coração de mãe que consegue acolher todo mundo. Então já falamos serviço direitinho, mas primeiro apresenta um pouquinho pra gente. Realmente é uma adaptação do livro para o teatro ou tu aproveitou esse tempo, né, de 5, 6 anos entre o lançamento e a peça para, não sei, trazer novos elementos, reconfigurar um pouquinho? Como que ficou? Então, eu sempre escrevo muito já pensando em algum tipo de flerte contra a linguagem, né? Nadine, eu brinco que a ideia do livro surgiu muito como um filme, né? É um livro que, inclusive, ele vai ter esse flerte com os cinemas, narrativas detetivescas, os filmes do Al Pacino, do Scorsese. E eu sempre tive vontade de vê-lo assim, né? De transformá-lo em algo performado. Como o cinema, né? A gente sabe que é uma arte um pouco mais custosa em termos de equipe, de processo. Meu primeiro passo foi transformá-lo nesse espetáculo teatral. Então, a gente tem uma adaptação dos poemas e uma investigação dessa linguagem do spoken word, da palavra falada no teatro. Né? Então, eu falo vários poemas, outros a gente transformou em diálogos, outros em cenas, e a gente tem um investimento forte, assim, em termos de pesquisa de linguagem, na ideia da radionovela. Né? Como é um livro que ele tem vários personagens, aproximando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes do tema do livro e da peça, é a história de uma jovem, né, a Nadine, que é uma arruaceira, uma baderneira, que é assassinada. E como ela não é uma vítima ideal, a polícia não se importa muito, arquiva logo o caso. E aí é ela, defunta, que vai começar a investigar o próprio assassinato. E ela começa a pedir ajuda dos vizinhos, porque eles todos moram num edifício velho, em cima de um açougue. E também pede ajuda de uma outra figura, também vítima de feminicídio, que é a Lana Juarez, que é uma performer inventada, uma performer ficcional. E as duas começam a tentar reconstituir essa cena do crime. Então, entender o que aconteceu. E até mais do que resolver o enigma, a ideia é um pouco discutir, né, questões ligadas à representação da violência de gênero, a relação entre desejabilidade e corpos femininos, construções de corpos femininos a partir de um ideal de vulnerabilidade. Então, é uma peça que vai discutir aí alguns temas muito difíceis, né, assim, graves, sérios, ainda mais nesse momento histórico, mas com um certo... Como eu posso falar isso? Com um jogo de linguagem que vai para essa coisa do policial, que vai para esse imaginário que a gente tem dos livros e dos filmes detetivescos. A arte tem esse poder e ela, por isso, se torna cada vez mais fundamental, que consegue trazer os temas mais árduos, duros, difíceis, espinhosos. Não vou dizer de uma maneira leve, porque não é leve. Os teus textos não são leves, eu tenho certeza que a peça não é leve, mas já que é uma simulação da realidade, um espelho da realidade, a gente consegue um pouquinho mais solto e consegue, enfim, consegue absorver um pouco mais aquela realidade sem ver o brutalismo da vida, embora, claro, que os gatilhos estão presentes, inclusive eu já reforço aqui, tem no anúncio da divulgação do espetáculo, que gatilhos estão à solta, eles estão circulando, então
se você não está num momento bom de vida, não é bacana de ir nesse momento. Recomende para algum colega que necessita disso, desse banho de realidade, mas enfim, a gente sabe que é duro. E aí tu até fez um comentário bem rápido no final da tua resposta, que eu não tenho certeza se era sobre isso que tu se referia, que é o aumento exponencial de casos de feminicídio, especialmente em São Paulo. É um dado geral Brasil, mas em São Paulo, nesse primeiro trimestre, a gente teve simplesmente um aumento de 41%. É um absurdo que o texto que você fez em 2022 se torna mais necessário 4 anos depois. Não, não é assim que as coisas deveriam ser. A gente sabe que é longa a caminhada por justiça e igualdade de gênero, igualdade social, mas a gente não deveria ver um retrocesso desse tamanho. O que está acontecendo em São Paulo faz com que a tua peça, infelizmente, seja ainda mais necessária depois do lançamento do livro, né, Luísa? Total, a gente tem, né, por um lado, esse aumento gigantesco do que talvez seja né, assim, a ponta do iceberg do problema da questão da violência de gênero, e com isso também espaços públicos sendo tomados por discursos de ódio, por uma misoginia escancarada, né? E isso tanto no nível assim mais de figuras públicas que se sentem autorizadas a disseminar o ódio contra as mulheres, quanto a formação de fóruns digitais, né, espaços privados. A gente está num momento em que a misoginia, em que o machismo tem assim acontecido de forma muito perversa, né? E infelizmente sido autorizado por figuras que deveriam, né, estar lutando pela garantia de direitos, por uma sociedade mais justa. Então, infelizmente, o Nadine, 4 anos depois, ele se torna ainda mais necessário. E aí eu, assim, tento, né, através da poesia, através do teatro, através da música, não só combater isso, mas também, de alguma forma, vingar, né, esse tema. Para mim, tem essa dureza da gente estar falando de uma especificidade, de um trauma muito violento. No livro a gente ainda, tanto no livro quanto na peça, eu penso essa questão do feminicídio e da violência sexual, da agressão sexual, também em corpos desadormecidos, que é algo que recentemente teve uma pesquisa que mostrou como você começa a ter em alguns sites duvidosos, digamos assim, a veiculação desse tipo de imagem e imaginário, né, que vincula o corpo de uma mulher desacordada a um corpo disponível para algum tipo de assalto sexual. Além, e é isso que eu estou falando, né? Assim, a gente está falando de uma sociedade que é estruturada e que essa misoginia vai se articulando de diferentes formas. E, infelizmente, uma das manifestações desse problema também se dá na representação. Seja na representação pictórica, seja no cinema, seja também num jornalismo muito sensacionalista, que muitas vezes mais busca uma lógica punitivista ou de revitimização do que encarar esse problema de fato, né? Então, através do discurso poético, através da cena, eu busco, enfim, é isso, vingar de alguma forma essas tantas mulheres que foram deixadas para trás e também criar outros imaginários e outros vocabulários para a gente discutir esse problema. Heloísa, tu estava falando um pouco sobre isso, sobre como os meios que a gente tecnicamente deposita a nossa esperança de justiça, que sejam aliados do povo nesse combate a tantas desigualdades, estão nos deixando à mão, né? Estão nos deixando sozinhos, sozinhas, que é o caso do jornalismo, como você citou um exemplo, mas a gente pode falar da política de forma geral, de tantos espaços de poder que estão sendo utilizados justamente para propagar cada vez mais esses discursos de ódio. E aí eu fico pensando o quanto isso dialoga diretamente com a peça, porque olha só essa sinopse, é uma mulher que é assassinada e a polícia desiste, e quem tem que vingar ou descobrir, naquele momento ela ainda vai descobrir o que aconteceu, é a própria morta. Obviamente que é uma metáfora, enfim, algo, né, que brinca com isso, mas fato é que é quase literal. Obviamente que uma morta não vai ir atrás disso, mas basicamente é um chamado de que as mulheres estão sozinhas, elas realmente precisam fazer por conta a sua denúncia e escancarar o que está acontecendo, porque realmente os locais que a gente precisaria se agarrar para dizer, ó, vamos juntos aqui que a gente está trazendo as coisas, então é um desalento total. Total que um dos motes da peça, né, que inclusive a razão de eu ter escolhido esse nome, o mote é uma vítima e nada, Nadine mais.
Uma vítima é uma vítima e nada, nadinha, nadine mais que uma vítima. Uma vítima é uma vítima e nada, nadinha, nadine mais que uma vítima. Uma vítima é uma vítima e nada, nadinha, nadine mais que uma vítima. Uma vítima é uma vítima e nada, nadinha, nadine mais que uma vítima. Uma vítima. Então eu acabei escolhendo o nome dessa personagem, um nome que carrega esse nada, né, de alguma forma. E aí a busca dela durante a peça é sair desse lugar que muitas vezes o patriarcado coloca, né, a mulher, ou a mulher que não está nesse lugar da vítima ideal nos casos de violência, né, desse nada. Então o nada ele vai aparecendo em vários poemas. E a trajetória da Nadine, junto com a Lana e junto com esses aliados, né, Luiz Alfredo, Conceição, a Toninha, é sair desse lugar do nada e recuperar o próprio nome. Então, acho que tem algo disso de recuperar o nome ou de nomear corretamente essa violência, que é algo que está presente bastante no texto. Inclusive, um dos poemas vai falar, por exemplo, da alcunha, né, de crime passional, que até pouco tempo atrás era uma categoria judicializada. Então a gente está pensando aí de como que o próprio ato de dar nome para as coisas é muito recente, né? A gente está falando de algumas décadas para trás que a ideia de crime de honra parou de ser uma tese defendida e judicializada. É uma dicotomia, assim, né, de o quanto a gente evoluiu muito nesses últimos anos, mas ao mesmo tempo, quando a gente rapidamente olha para trás e vê muitas coisas que aconteceram no passado muito recente, a gente saiu de um patamar extremamente preocupante. Tudo isso que tu está citando são coisas que realmente, até ontem, literalmente, não literalmente, né, mas realmente se a gente fizer um espectro geral de passagem do tempo ao longo da trajetória do Brasil, é realmente até ontem, assim, a conquista do voto das mulheres é algo assim da década de 30, 40, então assim, realmente é absolutamente muito recente e as poucas conquistas que a gente tem, a gente está falando muito sobre isso porque inclusive está nesse momento de 10 anos do impeachment, ou melhor dizendo, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, a nossa primeira mulher eleita presidenta, que realmente é um marco, foi simplesmente colocado uma pá de cal nessa conquista, porque a pessoa foi tida então como a maior corrupta da história, a pessoa com a menor capacidade para estar naquele lugar, a ponto de uma conquista histórica ser transformado quase numa vergonha para o Partido dos Trabalhadores, mas para a esquerda de forma geral. Então, realmente, a gente precisa analisar como as coisas andam lado a lado, né? É impossível a gente olhar para esse marco de 10 anos do golpe contra a Dilma e não conseguir reconhecer que todos esses retrocessos que a gente teve, por exemplo, o número de feminicídios crescendo exponencialmente nesse momento em São Paulo, essas coisas necessariamente estão relacionadas, né? Esse sufocamento da política, ele necessariamente acaba reverberando no dia a dia das pessoas. É uma questão de representatividade também, né, Luísa? Total, Lucas. E eu digo mais, acho que isso não só, infelizmente, no Brasil, mas também em países vizinhos, né? O caso todo da Argentina, que a gente teve uma mobilização feminista muito grande, inclusive para garantir o direito ao aborto legal, seguro, para todas as pessoas que gestam, que têm útero, com esse retrocesso agora da extrema-direita, né? Com Javier Milei ocupando a presidência e tendo, assim, né? Assim, uma catástrofe atrás da outra. Isso tanto pensando nesse panorama da América Latina, da América do Sul, mas também em nível global, né? Assim, não é não são dois, não são três os discursos do Trump que atestam contra mulheres, né? Assim, de uma forma escancarada, de uma forma grosseira, e isso tanto da forma como ele se refere à própria filha, à esposa, né? Então, a gente está num momento em que essas conquistas que, de certa forma, o movimento feminista conquistou nos últimos tempos, seja dentro da política partidária, seja em espaços comunitários, seja em levantamento de discussões e desnaturalizações de algumas leis, de algumas práticas sociais, estão sendo, assim, muito atacados pela extrema-direita.
Teve até um presidente, que eu tô esquecendo o nome dele, mas ele foi presidente do Brasil recentemente, que ele falou alguma coisa de que ele teve tantos filhos, e daí no quarto, quando nasceu uma mulher, parece que ele disse que ele fraquejou, por isso que nasceu. Enfim, eu não lembro muito bem, não vou citar aqui porque eu não sei direito o que eu tô falando, mas é interessante que isso também aconteceu no Brasil. Mas a gente vai falar de coisa boa agora, Luísa, porque a peça é importante, ela é bonita, ela nos traz esses sentimentos duros, mas ao mesmo tempo ela reúne um elenco de peso, não só você como protagonista, mas principalmente eu vou trazer aqui o nome do Lirinha, nosso querido amigo do Cordel de Fogo Encantado, que assina a direção. E tô na dúvida agora, ele também faz a música ao vivo ou ele só fez a direção? Ele fez a direção musical e a trilha sonora original. Né? Eu assino a direção, o texto e a performance, e foi uma parceria nossa muito massa. Porque como eu tinha essa questão de como colocar em cena essa ideia de que a Nadine ela é uma figura que está viva, que está presente, mas não está presente, né? Como criar essa ideia de uma presença incorpórea ou de um corpo que está e não está. E a voz é um pouco, né, essa presença incorpórea ou essa corporealidade inapreensível. Então a gente foi muito pesquisar uma linguagem da radionovela. Então, todas essas figuras, essas personagens que vão ajudar a Nadine, o vizinho de baixo, a vizinha de cima, a Lana Quarez, se transformaram em participações em áudio. A gente fez um trabalho assim artesanal de captar quase 20 vozes de pessoas, de outros artistas que trabalham um pouco com essa questão da palavra falada, não só em português, mas em inglês, em alemão, em espanhol. E a partir disso, o Lirinha foi criando muitas paisagens sonoras. Então, eu, né, como essa atriz, apresentadora, investigadora, eu vou disparando como se fossem as fitas gravadas dessa investigação policial. Então, às vezes, você que está ali assistindo, você vai ser transportado para uma rodoviária do interior e vem uma lembrança da Nadine. A gente vai escutando isso, tudo o que aconteceu. E isso foi uma escolha estética, pensando que a gente está num momento que a gente é bombardeado muito de imagem. Né? Assim, seja nas redes sociais, seja na publicidade, o tempo inteiro o olho é muito convocado nesse lugar do consumo, né? E a nossa atenção está cada vez mais curta, o tempo de apreensão dessas imagens. Então o espetáculo, ele não tem projeção, ele tem um cenário maravilhoso que foi criado pela Marisa Bentivenga, que também assina a luz, e ele é muito sonoro. A gente foi para uma ideia de pensar o som, a música como uma instalação e como criação de imagens. Então, ele é um espetáculo que, nesse mundo muito da visão, convoca a gente, na verdade, para a escuta, para o ouvido. E a partir desses sons, dessas paisagens sonoras, dessas construções musicais, a gente é levado a imaginar essas personagens, a imaginar o que aconteceu, a reconstruir memórias junto com essa personagem. Então, foi um processo muito massa. Tem canção, tem uma outra cena que vai para uma questão mais de música mesmo, e de um lugar de spoken word, de palavra falada em cima de uma base. E tem várias outras intervenções que lembram um pouquinho esse flerte com a linguagem da radionovela. Poxa, não tinha lugar melhor para tu falar dessa peça do que senão na rádio, no podcast, um local que a gente justamente prioriza isso, contra a cultura, de certa forma, que a gente tem, que é exatamente isso, né? Tudo pode ser vídeo, de repente, qualquer coisa, até um programa de rádio, um podcast, ele pode ter imagem, mas existe esse movimento que acredita que quando a gente só escuta e só pode escutar, a gente consegue chegar mais longe com essa palavra, porque de fato o nosso corpo está concentrado apenas nisso e realmente a palavra não é à toa que quando tu abre qualquer dicionário, dificilmente tu vai ver uma palavra que tem só um significado, né? A maioria das palavras tem muitos, porque de fato a nossa língua não tem só uma riqueza de palavras, ela tem uma riqueza de significados. Então, saibam que mesmo que a gente esteja improvisando aqui, a gente escolhe de alguma maneira inconsciente as palavras, por isso que é importante que quem esteja nos ouvindo esteja apenas fazendo isso, mesmo que esteja no corre do busão e tal, mas que o seu foco de atenção nessa conversa seja a partir apenas da palavra. Luísa, o tempo basicamente esgotou, a gente ainda precisa fazer, né, o serviço para todo
todo mundo ir nessa temporada e na próxima, e também numa terceira que eu sei que já vai sair. Queria ainda pedir para tu fazer uma rápida declamação de algum texto da peça. Não quero te colocar na fogueira, mas imagino que deve estar vivo na tua cabeça, por isso estou me sentindo confortável de falar aqui no calor do momento. Mas antes de tudo isso, só queria uma última fala tua, porque, cara, em 2014, já faz mais de 10 anos que tu foi vice-campeã brasileira de slam, e então é uma trajetória que a gente viu que tu estava muito vinculada nesse início, mas eu fico pensando o quanto que. Bom, claro que esse espetáculo ele te coloca dentro desse meio, mas nessa trajetória de 10 anos, tu sente cada vez mais dentro ou te parece que o slam já caminhou para outro tipo de manifestação hoje, de rua, de periferia? Como que tu vê essa trajetória de mais de 10 anos? Olha, eu sinto que a minha vivência no slam vou levar para o resto da vida. Assim, foi o lugar que me formou como poeta. Acho que tem um encontro aí, né, da minha vivência no teatro com a vivência nas ágoras de poesia dos slams e dos saraus. E o Nadine é um pouco o resultado disso tudo. Então, eu sinto que o slam, ou essa vivência com a palavra falada na rua, com a concisão dos 3 minutos, isso está presente no espetáculo. Né? Tem poemas ali que facilmente eu poderia estar batalhando com eles em alguma competição. E acho que também os espaços vão se desdobrando, né? Então tem algo dessa investigação de linguagem, de fazer político e poético com a palavra que estava presente ali na Luísa de 2014, novinha, batalhando no Slam BR, e que também continua viva essa chama na Luísa Nadine interpretando o espetáculo teatral. Então é isso, queria agradecer muito mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e convidar todo mundo para esse fim de semana, que vai ser dia 16 e 17, sábado às 7 horas da noite, domingo às 4. E, gente, esse fim de semana é na faixa. Todas as atividades do Sesc são gratuitas. Os ingressos vão abrir na sexta-feira pelo portal. Então corre lá, porque provavelmente esgota muito rápido. Aproveita para convidar companheiro, a companheira, amigos, todo mundo, vizinhos. Bora lá compartilhar esse momento. Em junho a gente está de volta no Sesc Avenida Paulista para mais 2 apresentações. Então, no Sesc temos esse Sesc agora, com a entrada gratuita, muito importante ressaltar isso. E daí a retirada dos ingressos é 1 hora antes no local, né? Na sexta-feira, no site do Sesc. Pronto, tá. E domingo temos a interpretação para Libras. Então, também convidar toda a comunidade surdas para estar presente, que a gente tem intérprete. Muito bom, muito bom. E aí, digamos que essa segunda temporada, entre aspas, é no dia 26 e 27 de junho, sexta e sábado, às 8 no Sesc Avenida Paulista, e deve vir mais por aí, eu tô imaginando, porque é muito curto tudo isso, né? Só 4 apresentações. Pois é, a gente espera poder rodar com o espetáculo depois em outros novos espaços. Luísa Romão, minha gente, poeta, atriz, slammer que está desfilando na praça com um novo texto dela, lançado em 2022, Nadine, mas que agora ganha os palcos nessa apresentação, que mistura bastante do spoken, da performance e de outras coisas mais que ela carrega dentro de si. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, Luísa? E para fechar com poesia, vou fazer uma bem curtinha, que é: vem, 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 lana, vingar. A morte deixá-la petit e pegajosa. Vem, lana, vingar a morte, deixá-la petit e pegajosa. Milkshake de canudinho. Pobre dos vampiros, condenados à eternidade sem sorvete. Luísa Romão, minha gente, obrigado mais uma vez, querida, viu? Sucesso e até breve. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.